Fala galera, bom dia, segundo dia de surf aqui. Ontem foi super top, a gente ainda teve um churrasco de noite. Só que agora, assim, o corpo tá moído, mas beleza. Hoje é o segundo dia, então a gente tem agora de manhã, não tem exercício, mas a gente já fez alongamento. A gente vai pra praia, tem as aulas de surf. Depois, se não me engano, a gente vai pro rancho do surf, que é onde eles vão mostrar um pouquinho de equipamentos, tem desconto, né, pra você comprar algumas coisinhas lá. E depois de tarde, mais outra aula de surf, então... E amanhã é o último dia, já tô super triste por isso, mas fazer o que, né? Talvez a gente vai ver de ficar uns dias a mais pra pegar um pouquinho mais de aulas, ainda não sabemos, mas é isso, simbora! De manhã a gente fez aquela aulinha gostosa, assim, mas tá todo mundo quebrado, mas deu pra praticar bastante, caiu bastante de manhã, mais do que ontem. E chegamos, almoçamos, descansamos, e aí agora a gente tá voltando, são quase 3. Aí eu tô descendo pra encontrar a galera já pra poder ter mais uma aulinha, e depois a gente volta pro hotel pra gente poder olhar os vídeos, né, conferir o que a gente errou, o que a gente não errou, analisar isso da mesma forma que a gente fez ontem. Depois a gente vai pra um workshop de surf e de noite é livre. Então bora lá. E se você pisa no lugar certo aqui nessa onda, o teu caminho para cá seria curtir essa esquerda aqui, ó. Vendo que ela tá vindo parte mais alta da onda, pico, fechando, e a energia dessa onda tá vindo para cá. Então o certo era você acompanhar esse fluxo de água, né? Mas como aquele teu pé te trouxe para lá, você foi quase na contramão. Viu? Pisou. Estende a outra pessoa, mas tá bom. Então galera, a gente tá aqui no Rancho do Surf. Aqui eles têm vários equipamentos de surf que eles dão uma aula pra gente sobre equipamentos, qual que é melhor, tamanho, falar o tamanho da prancha, o tamanho da quilha, na verdade não o tamanho da quilha, mas quilha removível, quilha
já grudada na prancha, eu não sei como dizer. Mas vamos lá então. Digam oi, galera. Oi. Esse aqui é as rodinhas parceiro da agência, né? Ele vai explicar para vocês um pouco sobre a função de cada equipamento, a diferença dos equipamentos e também se colocar à disposição não só para hoje, mas também para um futuro, seja adquirir um equipamento ou pedir uma dica, né? Eu já disponibilizei o telefone, disponibilizo novamente, né? Fiquem à vontade para chamar, o pessoal da agência ele dá uma atenção diferenciada assim pro pessoal, justamente por entender o momento que o pessoal está se iniciando, né? A palavra está com o Juliano aí que... Então tá, pessoal. Como o Rafael disse, é Juliano meu nome. Eu trabalho no Rancho do Surf há quase 20 anos. Trabalho com isso aqui quase aqui minha vida inteira. Vim morar em Garopaba em função do surf. Então foi o que a gente fez a vida inteira, foi surfar. E aí, trazendo um pouquinho da minha história, quando eu comecei a surfar, com 9 anos de idade, exatamente há 40 anos atrás, nós não tínhamos informação nenhuma, nós não tínhamos equipamento, era uma dificuldade muito grande para iniciar, porque justamente faltava informação. E é isso que eu venho tentar trazer para vocês hoje. Um pouco de informação para que a gente acelere esse processo de aprendizado. É importante ressaltar assim que esse Surf Camp, eu já participo já há algum tempo já, e é incrível a evolução assim. O que nós levávamos anos para aprender, verões e verões, vocês estão aprendendo no final de semana muitas vezes, porque a gente tem aliado os instrutores corretos, com o material certo, numa praia de Garopaba, que é uma praia que facilita muito o aprendizado. Então assim, eu vejo muita gente no primeiro final de semana pegar uma onda, vir lá de trás até a beira, e isso é muito legal, né? Não preciso falar o quanto é legal pegar a onda, o quanto é legal surfar, né? Por isso que a gente está fazendo isso aí. A experiência que ele teve, que ele foi para o Peru, mais especificamente para Chicama, e pegou uma onda que pode ter percorrido de 1,5 a 2 quilômetros, porque a Chicama é a onda mais longa do mundo, de ponta a ponta são 4 quilômetros. Ninguém nunca conseguiu surfar os 4 quilômetros de ponta a ponta, porque ela não conecta toda, mas é muito simples com um pranchão de surfar 1 quilômetro até 2 quilômetros, e o senhor então veio me mostrar que ele... E aí a gente vai falar um pouquinho sobre equipamento, sobre o início, sobre os detalhes do início, porque agora detalhes fazem a diferença, toda a diferença. Hoje a gente está iniciando com pranchas de soft, pranchas mais largas, pranchas mais espessas, justamente porque essas pranchas têm mais estabilidade, essas pranchas são mais lentas e flutuam mais, então elas nos dão uma condição mais proativa de início. Depois do Surf Camp, depois desse primeiro início,
muitos vão ter necessidade de comprar uma prancha, muitos vão ter necessidade talvez de alugar, e aí é importante a gente saber o que a gente vai precisar, qual é a continuidade, o que a gente vai fazer. Porque aqui inicialmente a gente tem um produto que a gente está surfando hoje, que é o Soft, que é uma prancha com 24 de largura, uma prancha com bastante espessura, uma prancha mais pesada. Geralmente essa aqui ainda porque está nova, é uma 8 pés. As pranchas que vocês estão usando, as 9, já são pranchas que têm um certo peso, né? Vocês mais do que ninguém, vocês sabem o peso que está as pranchas de vocês, né? E o que vocês estão usando. Vamos partir do princípio que a gente está usando protótipos. Isso são protótipos de prancha de surf, a gente está aprendendo. Então nesse primeiro início a gente precisa de estabilidade. Aonde está essa estabilidade? Nessas pranchas bem espessas e bem largas. Beleza. Num segundo momento, depois que a gente aprendeu a ficar em pé, depois que a gente aprendeu a dinâmica da remada, do posicionamento em cima da prancha, depois que as coisas estão acontecendo, a gente vai adquirir uma prancha de surf de verdade. Aí nós temos outro peso. Eu queria que vocês pegassem aqui. Aqui a gente tem outras dimensões. E temos uma prancha um pouco mais refinada. Porque essa prancha, pode ver que ela já é bem mais leve do que a prancha que a gente está usando, né? Não sei se tu quer pegar também, para ter uma noção. O pessoal que já conhece já não tem necessidade, né? Mas então aqui a gente já tem uma prancha mais refinada. Nós temos uma prancha sem tanto volume, sem tanta flutuação, e que existe uma certa adaptação nossa em relação a esse equipamento, porque nós estamos reduzindo medidas. E no momento que a gente reduz medidas, a gente vai perder um pouco de estabilidade. Só que essa medida de 24, essa medida inicial, ela é o princípio de tudo. Se tu vai só surfar com uma prancha dessa, tu não vai movimentar a prancha. Então agora a gente vai começar a trabalhar com uma prancha diferenciada. Dentro do mundo dos longboards, existem inúmeros modelos, existem várias configurações, desde pranchas mais largas, no caso essa aqui, nós estamos falando de 22 3/4 de largura, isso são polegadas, tá? Mas existem pranchas até mais largas, são as pranchas mais clássicas, assim como tem prancha mais estreita, que são pranchas mais performance. Como a gente não precisa de performance agora, como a gente está iniciando, a gente vai trabalhar com pranchas mais largas. Aí tu entra numa loja muitas vezes e aí pergunta, pô, olha só, eu sou principiante, eu queria uma prancha. E aí o camarada vai te mostrar uma prancha com 22 de largura. Beleza, é a prancha que ele tem para te oferecer. Ela vai te servir? Vai, mas se fosse 23 ia servir melhor. Então é isso que eu queria deixar claro para vocês, assim, o ajuste do equipamento agora, ele é fundamental. Tu vai surfar na prancha de 22? Vai surfar com mais dificuldade, talvez, vai perder um pouco mais tempo. Uma prancha de 23 polegadas nós teríamos um aproveitamento melhor, nós teríamos uma entrada de onda mais facilitada. E nesse momento, tudo que puder trabalhar ao nosso favor, melhor. Certo, gente? O porquê dessa largura? Justamente porque o pranchão ela é uma prancha mais estável. Na prática, ela te perdoa mais. Como assim perdoa? Pisou errado, pisou torto, tem tempo de corrigir, tem tempo de ajeitar a base. Ela tem bastante estabilidade. Ela é uma prancha que subiu na prancha com um time um pouco fora né, um pouco mais atrasadinho, ela te perdoa, tu vai entrar na onda e vai surfar e as coisas vão acontecer. Com uma prancha menor, errou o time de subida, errou o time de remada, não vai entrar na onda. Aí vão passar 10 ondas e dessas 10 ondas tu vai surfar 3. Teve o esforço de tentar entrar em 10 ondas. Uma prancha com mais volume, com a prancha adequada, de 10 ondas, quem sabe a gente vem em 7, em 8. E aí a gente está otimizando o tempo e estamos pegando onda e aprendendo de forma mais fácil. Então esse ajuste de equipamento ele é fundamental. Normalmente à medida que a gente vai evoluindo, principalmente o público mais jovem,
tem aquele estigma assim de chegar na prancha pequena o mais rápido possível. Porque hoje a gente vive esse momento Medina, momento Ítalo, né? O último campeão mundial, como é que é o nome dele? Felipe Toledo. Então a gente vive esse momento áureo do surf, que o Brasil nunca imaginou, né? E sem esquecer o Mineirinho, são 4, né? Nós nunca imaginamos que nós teríamos tantos campeões mundiais num curto espaço de tempo. Então o Brasil hoje ele vive essa coisa, esse momento áureo do high performance. Mas tem que ficar claro uma coisa, essa galera nasceu para isso. Essa galera faz isso desde pequenininha, essa galera só faz isso. Mas, principalmente o público jovem tem uma pressa assim de reduzir a prancha, chegar na beira da praia com uma prancha pequenininha. E isso é o maior erro que pode acontecer. Tu ter pressa de reduzir tamanho, se vocês quiserem entender isso na prática, nós temos pranchas pequenas aqui que a gente faz test drive. Vocês podem sair lá da clínica que vocês estão fazendo agora e vir aqui pegar uma prancha emprestada e tentar usar uma prancha menor. Tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viveu ali, nada vai fazer sentido numa prancha menor. Porque mudou toda a dinâmica. Vamos pensar o seguinte, quanto menor a prancha, mais técnica de remada a gente tem que ter, mais explosão de remada e força física a gente tem que ter, mais time de remada e subir na prancha. Cara, a gente está aprendendo. A gente está aprendendo, então não adianta a gente acelerar o passo. Então, gente, muito cuidado. A gente sai do surf camp cheio de vontade de comprar a prancha, né? Aquela vontade de adquirir o primeiro equipamento. À medida que a gente vai evoluindo, de novo eu vou voltar no mesmo ponto, tem gente que começa a surfar com pranchão e surfa com pranchão a vida inteira. Isso aqui é o sistema clássico de surfar. As pranchas grandes é as pranchas dos primórdios. Tudo aconteceu aqui. Então tem gente que começa a surfar com pranchão e não tem a necessidade de reduzir de tamanho. Então esse cara aqui, o pranchão, ele é o cara que vai resolver tudo. Por isso que vocês estão arrancando com eles já, né? Por isso que vocês estão começando na escolinha com o pranchão. À medida que a gente vai evoluindo, a gente não pode sair de uma prancha grande dessas e migrar para uma prancha pequena. Nós temos um fanboard, no caso esse aqui um 77. Uma prancha que ela tem características de pranchão, mas também tem características de prancha pequena. Exemplo, aqui nós estamos falando de uma prancha com baixa curvatura, uma quilha central, tá? E uma prancha maior com mais largura, com mais volume. Beleza. Quando a gente fala de fanboard, a gente já tem uma prancha com um pouco mais de curva. Não sei se vocês percebem essa curva total dela. Isso influencia. Aí a gente vai chegar lá. O que acontece? Uma prancha mais curva, um posicionamento de quilha, de triquilha, ela já está muito mais próxima de uma pranchinha do que um pranchão. Com essa curva, para que serve essa curva mais acentuada? Para ela fazer curva. Quanto mais, uma prancha mais reta não faz tanta curva. Uma prancha mais curva te dá mais manobrabilidade. Tu tem mais um arco na rabeta e no momento que tu pisa nessa rabeta para tu virar, essa prancha vai virar. Se ela é mais reta, ela faz uma curva mais aberta. Então aqui nós começamos a ter uma curva mais fechada e começamos a trazer um pouco mais essa prancha para um surf de pranchinha. Só que nós estamos mantendo largura, nós estamos mantendo volume, que isso é importante, porque querendo ou não, a gente ainda é iniciante. A turma Pro já não usa mais isso aqui. Eu surfo há 40 anos, eu não uso prancha performance. Eu uso pranchas adequadas para uma pessoa de 50 anos que já tem uma certa limitação em termos físicos, né? Não é igual os guris de 20 que remam que nem uns loucos. Então, cara, a regra é para todos. E cada um com o seu quadrado, cada um com a sua necessidade. Eu mesmo já coloquei na água gente de bastante idade e surfam até hoje. E, cara, eu posso garantir para vocês que a idade não é um fator limitador. Califórnia tem
centenas ou milhares de surfistas com muito mais de 70 anos. Tá todo mundo pegando onda e tá todo mundo brincando. Aí a gente chega aqui numa mid, que seria uma prancha 6,6, 6,7, que é uma prancha então que se a gente tem essa necessidade de baixar de tamanho, já estamos dominando bem o fanboard, vamos reduzir um pouco mais. Lembrando que isso aqui ainda está longe de uma prancha performance. Isso aqui seria a prancha performance, isso aqui é o que o profissional usa. Muitos usam até pranchas bem menores do que o 511 ainda. Mas daí tem a diferença de... Agora nós temos uma situação aqui. Vamos... Me faça um favor, segura aqui pra mim. Aí a realidade que eu tava dizendo da galera da loja. Olha o olhinho brilhando. Agora vamos botar aqui, ó. Eita. Isso aqui é o que a gente precisa para iniciar. Isso aqui é o que muita gente compra para iniciar. Estamos longe, né, cara? Tá nítido, não tem a mesma estabilidade, nós não temos volume, nós temos largura. Isso aqui é uma prancha totalmente curva. Uma prancha dessa aqui não tem como aprender. Não tem como aprender. Antigamente, quando a molecada começava, eu também comecei com uma prancha até pequena, mas eu tinha 9 anos. Só que as pranchas dos anos 70, elas eram bem mais largas. Elas lembravam muito mais isso, apesar de serem menores. Mas hoje, tu começar a surfar com uma prancha dessa aqui é humanamente impossível. Não é uma prancha performance longa, em média. Valor? É. Uma prancha dessa aqui hoje custa 3.800 e uma prancha dessas aqui hoje, não essa aqui, mas uma prancha nacional assim, custa em torno de uns 2.300. Mais barato, então. Essa é bem mais barata, tem bem menos material. É o mesmo material, é o mesmo conceito, a mesma laminação, só que é um bloco bem menor, vai menos resina. Então a prancha performance ela é bem mais barata do que uma prancha maior. Porque aqui porque a relação de valor está no material. Está no material. E o cara empurra porque é mais barato. Sim. Hoje, todas as pranchas no Brasil são... Em algum momento já se importou prancha, mas é uma operação que não vale a pena. E hoje, como tu consegue comprar, porque só para vocês entenderem, essa aqui é uma Chile, essa prancha é australiana. E o pessoal que fabrica tem a licença. Só que o cara que te dá a licença, ele te exige que tu fabrique ela com material todo de primeira. Então o que tu tem que fazer? Nós no Brasil temos esse material de primeira? Não. Tu tem que importar todo o material. Então o material que eles fazem as pranchas lá fora, nós somos obrigados a importar. Aqui em Garopaba tem, aqui em Garopaba tem pelo menos umas 3 ou 4 fábricas. Mas o que eu trabalho aqui, a maioria desse pessoal aqui é uma fábrica de São Francisco do Sul. E o pessoal das pranchas maiores que eu trabalho é com o EB, Eduardo Braga, que é de Porto Alegre. Tá? Então isso aqui são 2 fornecedores assim, de altíssima confiabilidade. Um na linha performance e outro na linha alternativa. Tá? Mais importante, assim, ó, se eu puder passar uma palavra-chave assim, do que vocês precisam se preocupar agora, é com conforto, estabilidade. Essa é a palavra-chave. Conforto. Conforto é a largura, é o tamanho da prancha que vai fazer com que tu te esforce menos e pegue mais onda. Essa é a ideia. No mínimo esforço físico e otimizar isso. Então isso tem que ficar bem claro. Isso aqui é um mundo, isso aqui é o outro. Não é o nosso mundo agora. Pode até vir a ser. Talvez alguns de vocês venham surfar com prancha performance. Assim como surfar Nazaré já é outra prancha também bem diferente. É porque o surf hoje, hoje se surfa ondas micro com pranchas assim e se surfa ondas gigantescas com pranchas de towing. Então hoje o surf é um esporte que está... várias adjacentes. Ele tem muitas ramificações aí. E que aquele surf de onda gigantesca, então já é outro mundo completamente diferente. E agora já vem o surf de piscina, que já vão ser outro equipamento e outra tecnologia. Também. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem explanar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade.